Nós vamos falar agora dos alimentos que não podem faltar no nosso dia a dia. E, para tanto, nós recebemos aqui a nutróloga, a Denise Brasileiro. Denise, bom dia! Que sobrenome legal seu, bacana. Brasileiro, olha só. Sobrenome ótimo. É verdade. Bem assim patriota mesmo. Isso é bom. Agora, Denise, ali, Carol estava falando ali sobre essas questões aí da alimentação como um todo, né? Sobre a dieta e a reeducação alimentar. Mas, de um modo geral, a gente precisa ser educado para alimentar. Não é isso? Isso. E aí é que vem. Aqui nós exemplificamos aqui sobre o que não pode faltar no nosso dia a dia. Porque a gente tem as nossas necessidades, tem as demandas, tem as realidades, não é isso? Então, eu queria que você falasse para a gente sobre, inicialmente, sobre essa necessidade de manter um padrão para a nossa saúde. A gente não tem dúvida que hoje manter um padrão de alimentação saudável é que vai nos proporcionar saúde e longevidade com saúde, né? Sem aquele tanto de doença. E a gente não precisa complicar a alimentação, a gente tem que voltar para a comida de verdade, fazer comida em casa, tornar aquela rotina ela mais sistematizada. Então você programa suas alimentações, que isso vai ficar muito fácil, que hoje a gente fala assim, não dá tempo, eu tenho que comprar um industrializado. Dá tempo, basta a gente ter uma programação e uma rotina. E outra coisa, né, que a Bárbara falou muito bem, a gente não faz restrição alimentar, a não ser que a pessoa tenha realmente uma alergia ou uma intolerância àquele alimento. Então, de uma maneira geral, os alimentos, eles são divididos em grupos. São grupos energéticos, grupos construtores e grupos reguladores. Os energéticos são principalmente os carboidratos, e aqui a gente está exemplificando o arroz, principalmente. Aí, ó, vamos mostrar aí o prato nosso de cada dia aí, ó. Aqui, carboidratos exemplificado pelo arroz. Né? Isso. Outro grupo também energético é o grupo da gordura dos óleos. Aqui eu estou exemplificando com o azeite. Tem o azeite, que o azeite é bom, né? Que a gente precisa também. Mas também tem o azeite e tem aqueles óleos que falam que é azeite, né? A gente tem que comprar um de boa qualidade. Isso. Né? Os alimentos dos grupos construtores são os alimentos ricos em proteínas. Aí a gente tem a proteína animal, que nesse prato aqui a gente exemplificou com a carne moída com ovo, tá? Ah, sim. Aqui, ó, no cantinho aqui da tela, aqui, ó. Isso. E nós temos carne moidinha aqui com ovinho. As proteínas de origem vegetal, que no caso aqui são as leguminosas exemplificadas pelo feijão. E a gente não pode esquecer da lentilha e o grão de bico, que são fontes ótimas de proteínas vegetais também. E os grupos reguladores entram as vitaminas e fibras, principalmente. As vitaminas são os legumes e verduras e frutas. Aí, ó, a parte verdinha aqui do prato. Então, aqui. aquele prato e fruta colorido... também o tomate, né? O tomate é uma fruta. Tomate é uma fruta. E a gente pode até no nosso prato, né, que aqui eu tentei exemplificar para vocês de uma maneira bem simples, o que seria um prato perfeito. E que vai mudar vai ser a quantidade. Para criança menor, para adulto, uma quantidade mais ou menos desse jeito. Para mulher, aí vai conforme a Constituição né? corporal, né? Então, aqui a gente pode ver que 50% do prato, ele deve ser preenchido com legumes, verduras de cores variadas e pode ser acrescentado frutas também. Né? Uma manguinha, aqui eu exemplifiquei com morango, que é uma fruta vermelha cheia de antioxidante. Né? E a outra parte, a gente vai dividir dela a metade da outra parte em carboidrato, aí entra arroz. Então, aí os 3 grupos são energéticos, construtores e o outro grupo? Energético, construtores e reguladores. E reguladores. Que são ricos de vitaminas. Isso, que aí é exemplificado aqui pelos verdinhos aqui. Então, a gente não precisa complicar. O segredo é a gente manter uma alimentação equilibrada, mas fazer ótimas escolhas. Então, dentro das verduras, o que seria melhor para aquela pessoa? Para aquela realidade, talvez aquela até, realidade. Por exemplo, porque se a gente for olhar, isso aqui é fácil, até relativamente fácil, né? De preparar, por exemplo, aquela marmita nossa também de cada dia ali, que talvez seja melhor
do que ir a um fast food ali, alguma coisa assim, uma né? comida já rica de produtos industrializados. E, geralmente, essas comidas industrializadas, a indústria, para que aquela comida tenha gosto, para que ela tenha uma conservação melhor, ela acrescenta muitas coisas diferentes. Vão ser comidas que vão ter mais gordura, mais sal, mais gordura trans, que é a gordura perigosa, né? Então, a gente tem que saber fazer as escolhas. Então, vai escolher um carboidrato? Escolhe um carboidrato melhor. Vai fazer uma escolha de uma gordura, de um óleo? Escolhe uma opção melhor. Então, essas escolhas é o segredo disso. E aí é onde que entra aquele primeiro ponto que você tocou, que é a questão da não restrição, né? Porque aí, por exemplo, a gente tem um carboidrato aqui, que esse aqui é o arroz normal, natural. Mas tem o arroz integral também. Que é muito mais rico em fibras. E aí é onde que vai variar de pessoa para pessoa. Isso, justamente. E aí, então, a gente fala que a gente pode comer de tudo. É. Então, não vai ter aquela coisa, eu não posso comer isso, comer aquilo outro. Então, por prato nosso de cada dia, aqui está bem exemplificado. Eu não gosto de feijão. Troca para lentilha. Põe a lentilha. Troca pelo grão de bico, né? Tudo no mesmo grupo alimentar. Aí eu não a gente gosto fala da das carne. proteínas. Aí pode ter o ovo, Peixe. aí pode ir para a carne branca, né? O frango, o peixinho. o porco, né? Agora, uma outra dica muito legal é o seguinte, existem alguns alimentos que são assim, alimentos de ouro. E eu trouxe aqui, o principal deles é o abacate. E a gente esquece muito do abacate. Na hora que a gente vai fazer a introdução alimentar das crianças, a gente está começando como frutas básicas o abacate. Para aquela criança já ter aquele hábito de comer o abacate. Olha só, esse abacate está começando a ficar madurinho aqui. Gente, aquele... E eu gosto, por exemplo, aqui, ó, daquele... a gente vai falar aqui um negócio errado, mas a gente tem que falar, né? Faz parte. Aquele abacate, você só dá fatiada nele assim, tira o caroço e aquele açúcar assim por cima. Aí a Denise briga comigo. Não, de vez em quando não vai fazer mal. Equilíbrio, né? Sem terrorismo nutricional. Aquela vitamina, assim, por exemplo, ali no meio da tarde. Que a gente tomava da vovó, né? Com leite batido com abacate adoçado um pouquinho, né? E quando a gente era criança pequena, a gente ficava falando que fazia até o bigode assim, ó. Ficava branco, mostrando para todo mundo. Não era assim, Denise? Era assim mesmo, né? É isso que é o legal até da... É porque o alimento, ele envolve muita emoção, ele envolve carinho, ele envolve recordações, né? E hoje a gente não está nem tendo recordações boas dos alimentos, porque pode, não pode, bom e ruim. E a gente esquece toda essa questão, né, que tem por detrás de uma mesa, né? O abacate, o que ele hoje traz pra gente os seus benefícios, porque em algum tempo foi considerado meio que um vilão por algum tempo. O abacate, ele é rico da gordura monoinsaturada, que é a gordura que tem também no azeite, ela é muito boa. Tá? Ele é muito rico em fibras, ele não tem tanto carboidrato, ele tem outras vitaminas e tem muitas substâncias antioxidantes também, como a glutationa presente nele. Então é muita coisa mesmo. Tá vendo, gente? O abacatinho aí também é legal. E o ovo a gente também não pode esquecer. O ovo é um alimento de fácil acesso. Crucificaram o ovo aí em outro tempo e hoje é o queridinho, né? O ovo em termos proteicos, principalmente, ele é muito interessante da gente oferecer a partir de 6 meses de idade e para todas as faixas etárias. E aqui, para o prato nosso de cada dia, que não pode faltar, de uma forma geral, falamos aqui específico do abacate. Mas aqui a gente tem a representatividade aqui das frutas também. Não é, Denise? Conta pra gente sobre essa real necessidade das frutas. As frutas, né, elas são ricas em vitaminas, em fibras, né? As frutas, elas são ricas em antioxidantes. A maçã, aquela, né, famosa frase, como uma maçã por dia para você viver mais, ela é real, né? Então, cada dia descobre mais coisas interessantes relacionadas à maçã e a gente tem o ano inteiro, né? Tem o ano inteiro. É uma fruta nossa, né? E a banana? A banana, todo mundo deveria comer pelo menos uma banana por dia, porque ela é rica além de ser rica em muitas fibras, é rica em substâncias que acalmam a gente. Olha só esse tempo aí de estresse, ansiedade, a banana, o triptofano, né? Isso. E aqui, além das frutas, eu também exemplifiquei com as castanhas, né? Tem vários tipos de castanhas, de nozes, que a gente também deveria colocar no nosso dia a dia. E a castanha tem aquela condição também que dá saciedade
né? Que aí traz, além desses valores nutricionais aí que são top de bola, não é isso? E aí aquela castanhinha também, assim, no meio ali. No bate-papo, né? Você come, não pode sem excesso. Não pode fazer igual o nosso querido mestre Splinter, São João Lango-Lango, que pega ali uma mãozinha assim, cheia e joga para dentro. Aí não, aí fica complicado. Não é isso? É comer de tudo de uma maneira equilibrada, sem restrição e procurar cada vez mais a gente fazer comida em casa, porque além de você estar recebendo um alimento muito bom, você vai estar convivendo com as outras pessoas dentro da sua casa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.